Olá, este é o programa Opinião, recebendo hoje Daiane Dalcin, contadora, Grace Appel, nutricionista, e a designer Josi da Costa, para falar a respeito da busca do corpo ideal ou da beleza corpórea, dentro deste assunto que é tão amplo e hoje em dia tão comentado e tão buscado por muitas pessoas, esta necessidade de ficar melhor, de parecer melhor ou tentar ser aquilo que outros são. Sejam bem-vindas ao programa Opinião mais uma vez. Obrigada. Gurias, esse tema é extremamente interessante e rico, porque nunca como antes se valorizou tanto a questão estética do corpo, a beleza do corpo, e a gente fica discutindo e pensando quais são os limites, quais são as possibilidades, o que é justo, o que não é se fazer com o corpo, qual o tempo que se dedica a isto e qual o tempo também a manutenção disso tudo. Josi, começando por ti. Bem, eu acho que as pessoas elas têm buscado um corpo ideal, só que não existe um corpo ideal, né? E sim um corpo idealizado pela mídia, enfim, não sei por quem exatamente, mas tem pessoas que exageram nessa busca, né? A gente vê as doenças associadas à busca pelo corpo perfeito. Então, o que é certo, o que não é, sabe? Até onde se pode chegar nessa busca pelo corpo ideal. Uhum. Grace, tu vê muito exagero hoje em dia? Não digo muito, mas tem os extremos aí, né? As pessoas que levam isso com excessividade, usando às vezes de recursos nada saudáveis para atingir alguns parâmetros de corpo aí e tal. Eu acho que na mídia está um pouco forçada a coisa das mulheres, não sei o que, fruta isso, fruta aquilo, tudo gigante, tudo enorme. Eu não acho esteticamente bonito. Então perde um pouco daquela sensualidade, da feminilidade da mulher e tal. E fica um pouco longe daquilo que é viável para nós, assim, no contexto do dia a dia, de quem trabalha e de quem estuda, tu malhar a ponto de ter um corpo daquele fica inviável. Então muitas vezes as pessoas olham isso como, tá, se eu não tenho como chegar àquilo, então vou me largar mesmo, vou ficar como é que eu tô, ou vou ficar acima do peso. E esquece que a atividade física entra em primeiro ponto como um recurso para tu manter a tua saúde, ou garantir a tua saúde, né? E não só por beleza em si. Dai, como tu tá vendo essa história, essa necessidade de ter o corpo bonito, ter o corpo, às vezes eu acho que não é nem mais a questão do bonito, mas é a ideia do corpo ideal. Eu acho que é necessário tu ter um cuidado com o teu corpo, né? Mas tem gente que exagera isso. Como as gurias comentaram, tem gente que só se preocupa com isso, sabe? Fazer exercício é saudável, é necessário, né? Pra todo mundo. Só que isso acaba sendo um exagero. Tem gente que passa o dia inteiro na academia e não se preocupa com outra coisa. O que acaba não sendo saudável, tomando coisas também que, né? Eu acho que tem bastante hoje a história de suplementos alimentares, claro, mas há também muitas drogas sendo utilizadas, né? Muito hormônio, muita gente usa e compra e é distribuído inclusive por pessoas que nem deveriam estar fazendo isso. Nós sabemos de muitos casos e as pessoas hoje estão tendo até a liberdade de dizer que estão usando. Isso é muito engraçado e meio doentio como sociedade também. Mas eu, sabe, Josi, vi esses dias, eu acho que foi anteontem, um amigo nosso em comum no Facebook, o Gustavo, ele coloca um comentário muito interessante sobre do que adianta ficar tanto tempo na academia malhando, tendo uma barriga tanquinho, se as gurias tanto dizem que querem aquilo, mas elas não estão na academia. É mais ou menos por aí foi. E eu vi que tu comentaste, e eu também acabei comentando algo. Como tu viu aquela colocação dele e os comentários que sucederam? Bem, eu li aquilo e como uma pessoa quase sedentária me incomodou um pouco, né? E eu fui lá e comentei e gerou uma polêmica enorme. Porque eu me vi como mulher não buscando uma pessoa com corpo perfeito, mas buscando outros atributos numa pessoa. Eu fiz um comentário mais ou menos o seguinte, que pra mim interessa uma pessoa que malha muito mais o cérebro do que o corpo. Então eles não gostaram muito disso. Mas eu acho que tem tantos atributos tão mais legais numa pessoa, que as mulheres buscam num homem do que o corpo, sabe? Ok, é legal, tu precisa se cuidar, mas não isso em primeiro lugar, sabe? Não sei até que ponto isso é necessário para as pessoas se aproximarem uma da outra. Eu não concordo. Eu conversando com amigos meus e alunos meus na aula de filosofia, falando sobre esta questão da beleza, um dos alunos me disse, sabe, professor, dias atrás eu estava na academia e um dos rapazes chegou e disse dentro do vestiário para o outro, agora tu descobriu o sentido da vida, e o outro perguntou qual, ele disse, agora tu está malhando o bíceps. Ou seja, há aquela ideia, claro, do esvaziamento intelectual, uma capacidade criativa, uma capacidade de crítica,
com esta certa perversidade. Eu estou vendo também um certo exagero. Eu acho que há muito exagero. Não acho nem que seja certo. Há muito exagero, segundo o meu olhar. Mas, sabe, Grace, eu acho que as pessoas estão te procurando também e muitas querem suplementos, querem coisas a mais para ficar muito maior, para ter isto, aquilo muito maior. Isto é verdade? Tem bastante gente que procura tanto o tratamento quanto vão direto para a suplementação. Eu não defendo muito, não levo muito. Quem vem para aumentar a massa, primeiro eu proponho então a alimentação. Se a pessoa me perguntar, então a gente entra numa linha de suplementos e tal. Mas eu sempre digo, é um recurso que tu vai usar por um certo período e que tem um custo bastante elevado, né? Então a comida tu vai comer sempre, então é muito mais fácil tu entender o que tu precisa comer para manter aquele aumento de massa que tu e vai há o fazer perigo depois. também de tu estás de repente tendo proteínas Sim, a mais, o suplemento ele vai entrar calculado dentro do esquema alimentar. Tanto tu está usando, então me traz o que tu está usando, em qual dosagem, me traz o rótulo, porque eu vou calcular isso dentro do esquema alimentar que ele tem, porque consumo excessivo de proteína prejudica principalmente o funcionamento renal e pode levar à hipertensão, né? E uma coisa assim, para quem frequenta a academia, tu vê muito essa excessividade da valorização do que está aumentando. Então não é a questão de que tu tá fazendo massa ou não tá fazendo massa, o corpo tá ficando bonito ou não, mas o valor que dão para isso, aquela coisa de estar na frente do espelho se olhando na academia. Qualquer academia que tu vai, tu vê isso. E é um grupo bem grande. Eu confesso que isso chega a me irritar, assim, eu acho bastante desconfortável. E isso muitas vezes coloca pessoas que precisariam estar com um acompanhamento de atividade física, como os meus obesinhos lá, e que se afastam porque se sentem desconfortáveis, porque entram numa academia, riem da pessoa, olham com aquele olhar meio desmerecedor. E a pessoa, na verdade, ela precisaria muito mais dessa orientação do que quem já conhece o exercício em si, né? Então, nesse ponto é complicado, porque quem precisaria do recurso, muitas vezes se sente constrangido em fazer uso. Tu achas que os homens malham mais do que as mulheres? Porque o que ele havia dito, e pelo menos parece na academia que ele vai, eu até posso citar qual academia, é a Academia Estágio, tu achas que as mulheres não se preocupam tanto como os homens? Eu acredito que elas se preocupam sim. Tem gente que se preocupa mais que outras, né? Mas a mulher tenta, assim, ó, de forma saudável, assim, que nem a Grace, como nutricionista, deve atender bastante meninas. As meninas tentam emagrecer, elas vão na academia com esse intuito, sabe? Não que nem homens que vão com o motivo de ficar, eu quero ficar maior, eu quero ficar pra se aparecer, porque na maioria dos casos é isso. Eu achei os comentários que a gente estava vendo, que vocês comentaram antes, mais levado por esse lado, sabe? Por isso que eles ficaram até bravos um pouco com a Josi, que a Josi levou pelo lado que ela prefere pessoas que malham o cérebro. Eu achei maravilhoso. Eu também achei bem interessante. E eu acho que é isso, sabe? As mulheres malham também, mas não com o intuito de se aparecer. Tem malha. Não que todos os homens malhem por isso. Claro. Né? Mas vão lá para se cuidar mais, né? Eu fiz apenas um comentário depois do que eu vi a Josi, li o que a Josi havia dito. Eu escrevi que, em geral, né, eu estava acreditando que as pessoas hoje estão mais preocupadas com a casca do que com o miolo. Verdade. Agora, realmente, a Grace fala em algo extremamente, chega a ser engraçado e perverso, que é aquela ideia de um monte de homem parado na frente do espelho e cada um olhando quem está maior. De academia, existe um problema também, que deveríamos aqui talvez até trazer algum especialista da área, mais quem trabalha essa questão psíquica, mas é incrível ver que eles começam a ter uma verdadeira adoração por si mesmos e começam a admirar o corpo do outro. Já não há mais aquela relação da imagem do feminino, ou do feminino olhando para a imagem do masculino. Há esta quase que competição entre os homens, se torna meio bestial. Eu acho que quando tu falas em malhar o cérebro, tu está sendo provocativa e está sendo uma mulher muito crítica. E isso eu fico feliz pra caramba, ainda mais vindo de ti, Josi, que é uma mulher super bonita, uma mulher inteligente, que muitas pessoas ouvem. Tu acredita de fato nesta possibilidade de se malhar o cérebro como algo determinante e necessário para os dias de hoje? Com certeza. Vai dizer que não é muito melhor tu conviver com uma pessoa que tem uma cultura, que enfim gosta de ler, que tem um papo interessante, sabe? Eu não sei. Ficar conversando com pessoas sobre o que elas fazem na academia, qual suplemento elas estão tomando, pra mim, sei lá, né? Talvez seja irrelevante porque eu não tô nesse meio, mas é uma companhia, sabe? Tu precisa de uma companhia, tu precisa de alguém agradável, alguém pra tu lidar, de repente, pro resto da tua vida. E a beleza a gente sabe que um dia ela acaba, sabe?
Então, sei lá, será que precisa tanto? E há um cálculo matemático aí também, que é o tempo que tu dispensa, que tu necessitas para tudo aquilo. Obviamente, uma pessoa que fica 2, 3 horas numa academia todos os dias, tem tempo a menos para outras questões, há outras responsabilidades, há pessoas cheias de responsabilidades, cheias de compromissos. Não estou dizendo que essas não tenham também, mas este cálculo matemático diz e mostra que elas estão investindo na sua vida diferente de outros investimentos. O tempo que tu tá ali, tu não tá fazendo outra coisa, né? Mas uma coisa não dispensa a outra. E hoje a gente sabe que a gente tem treinos aí que fazem com que o aumento de massa aconteça em 40 minutos, 1 hora. Então uma coisa não dispensa. Assim como a Josi é bonita e inteligente, a gente tem homens aí que são malhados, são grandes e são inteligentes também. Por isso o que eu acho errado é essa veneração, é essa valorização, como é que é? Despertou pra vida, é isso que importa. Não, peraí, E né? qual seria o ponto de equilíbrio? Tu ter isso como uma forma de contexto na tua vida. Não, eu malho porque eu me sinto bem, porque eu gosto de me ver dessa forma, mas ao mesmo tempo tu tá crescendo como ser humano, tá trabalhando, tá desenvolvendo o teu cérebro também, né? Então é aquela coisa de todos os pontos da tua vida, e não uma coisa direcionada num ponto só. Daia, tu achas que nos últimos tempos mudou um pouco o ideário da beleza, o tipo de beleza do corpo? De uns tempos para cá, principalmente a partir dos anos 90, entrando em 2000 e a partir nessa entrada do século XXI, há uma nova redefinição daquilo que é bonito para o corpo? Eu acredito que sim. Hoje, quanto maior, assim, quanto maiores os homens, mais eles se acham bonitos entre si, sabe? Eu acho importante a pessoa se cuidar, eu acho que tem que ir na academia, eu acho que tem que se gostar do jeito que tá, só eu não acho que quando é exagero acaba ficando fútil, sabe? Tu acaba te perdendo na academia e não acaba não fazendo mais nada. Tem pessoas bonitas? Tem. Que são fortes? Sim. Que malham? Sim. Só que dela é bonita num contexto geral, em tudo, sabe? É uma pessoa interessante. Mas tem gente que tu vai falar e não fala em outra coisa. Ah, eu jogo isso, eu faço isso, eu levanto não sei quanto. O que uma mulher quer saber quanto que um homem levanta? E a questão não é que a gente não está generalizando, né? Não, a gente não está dizendo que todos os homens que amam ir na academia não pensam, não têm tempo para cultura, não estudam, não é isso, né? Pelo amor de Deus. Mas só que é importante dar valor para outras coisas na vida, sabe? Saber dosar e chegar no equilíbrio, que nem a Grace falou. Eu acredito que todo mundo deve ir na academia, todo mundo deve se cuidar. Tem uma atividade física em si, né? Todo mundo deve se cuidar, isso é importante pra pessoa. Só que hoje em dia todo mundo quer, bundão, não sei o quê, tudo em O que eu tô achando engraçado é essa questão da mulher tá ficando grandona agora, né? As mulheres frutas e sei lá mais o que, a Débora Seco que ganhou 10 quilos em massa magra. E eu tô achando horrível essa moda agora, elas estão tudo gigantescas. Né? Perde a delicadeza. E essa é a moda da mulher bonita. Mas Carnaval é tudo mas assim é engraçado agora, que ninguém né? quer ser a mulher cereja. Nem pensar. Mas é no Brasil essa questão, né, das mulheres. Ai, não sei, mas eu tô achando muito feias. Eu tenho algo que eu acredito, estou convencido e tenho visto alguns especialistas confirmarem isso, que o padrão de beleza corpóreo, este ideário corpóreo da pós-modernidade, ele está completamente sendo determinado, sentenciado pela indústria pornográfica. E a indústria pornográfica hoje começa a redesenhar o homem ideal e a mulher ideal. E é muito triste isso tudo, porque a indústria pornográfica, que investe milhões, é uma das indústrias mais bem-sucedidas, tanto na exposição de mídias como fazer com que as pessoas se sintam completamente envolvidas, comprando seus produtos, acessando seus sites. Esta indústria começa a ser, de certa forma, demonizada por grupos que acham que ela deveria ter um comportamento diferente do que este massificar a ideia da beleza. Se vocês repararem, isto é bem certo e bem verdadeiro, porque a ideia que se tem hoje da própria sexualidade, da afirmação do corpo, passa por este corpo grande que vocês estão dizendo. Tudo tem que ser muito grande. E com roupas cada vez menores. As roupas têm que ser perfeitas, quando elas estão presentes, mas perfeitas eu digo super curtas, mas mostrando absolutamente algo fenomenal e que está longe da naturalidade. A maioria das mulheres e dos homens não são assim. Os homens da mesma forma. Quanto maior isto e aquilo, melhor. E essa insistência, sabendo